Estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão aí chegando. Boa noite para todo mundo que assiste a página do Fora da Sala de Aula. Vou esperar alguns minutinhos para mais gente chegar. E já já a gente tem a tão esperada live Educação Popular e Paulo Freire, já prometida desde o mês passado. E aí, chegaram os primeiros. Boa noite para todo mundo que assiste. Eu sou o Lucas, estou aí comandando mais uma live do Fora da Sala de Aula. E hoje a nossa live vai ser Educação Popular e Paulo Freire. Olha, gente, talvez vocês não saibam o quanto que a gente se esforçou para essa live sair. A professora Elaine está aqui de prova. Essa live que era para setembro, a gente fez essa live especial para comemorar o aniversário do Paulo Freire, para comemorar o Dia do Educador Social, que foi tudo isso no dia 19 de setembro. E a gente teve tudo meio que dando errado. Mas a gente acredita aí que tem males que vêm para bem e que vai valer a pena a gente ter esperado essa live. Eu queria começar avisando que a professora Karine, que era a outra convidada do dia, infelizmente não vai poder participar. Ela me avisou agora há pouco, ela por problemas pessoais não vai conseguir participar. Mas já deixo até aqui o convite para a professora Karine para voltar em uma próxima live. A gente nos próximos meses vai chamar ela de volta. Mas a gente vai ter aqui hoje a professora Elaine Ferreira, da UERJ-FFP, uma convidada de muito peso e que veio com seu time completo. A gente vai ter também a participação da Flaviane Souza, do Derek Fonseca, todos representando o Rede Pop da UERJ-FFP. E vai ter bastante coisa aqui hoje. A gente vai fazer nossas comunicações e no final a gente está abrindo para um debate. Então hoje vai ter educação popular, vai ter pedagogia social, vai ter Paulo Freire e vai ter principalmente bastante diálogo, que é o que a gente gosta. Eu acho que, sem mais delongas, já já eu passo a palavra para a professora Elaine, mas só avisando, nossa proposta de live do grupo já vem há alguns meses durante essa pandemia, então a gente já está desde o início do ano, pelo menos desse ano do novo normal, a gente já está realizando lives. Então, para quem chegou aqui agora, acompanhe nossas redes sociais, Projeto Fora da Sala de Aula já tem diversas lives sobre pandemia, sobre afetividade, sobre educação em tempos de isolamento. Então, vale muito a pena conferir, assim como várias lives sobre educação social, formação do educador social. Então, cheio de conteúdo. E já fazendo o nosso jabá também, aí convidando todo mundo, em novembro, nos dias 11 e 12, a gente vai ter nossa jornada de educação não escolar e pedagogia social, GENEPS. Inscrição ainda aberta, tá, pessoal? Agora, sem mais delongas, passo a palavra para a nossa querida professora Elaine Ferreira, para apresentar um pouco quem ela é e o trabalho que ela desenvolve com o Rede Pop na UERJ-FFP. Boa noite a todos, todas e todos. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de aceitar o convite do grupo Fora de Sala de Aula, do meu colega Arthur, do Departamento de Educação, professor Arthur, né, do Departamento de Educação, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, onde eu também atuo como professora de Sociologia da Educação, de estágio supervisionado e de Educação Popular, né, uma eletiva com a qual eu já trabalho há algum tempo, e é uma área, é um campo da educação que simplesmente é apaixonante, porque vai, se a gente pudesse pensar aqui junto, que seria educação popular, eu diria para vocês que é pegar a prática que o povo faz, né, de cultura, o que o povo produz na cultura local, o que o povo produz de arte, no meu caso, na periferia, e teorizar sobre, conversar com eles sobre, fazer a extensão com esses jovens, com esses movimentos sociais que atuam aqui na região do leste fluminense, né? O Rede Pop, então, é um projeto de extensão e pesquisa, eu não dissocio, né? Um projeto que está cadastrado na SR3, na Pró-Reitoria de Extensão da UERJ, mas eu faço a extensão junto com a pesquisa, porque, por exemplo, o Derek, que é meu bolsista, que vai falar daqui a pouco da participação dele, está fazendo a monografia sobre o movimento popular importante para a gente. Então, a pesquisa está aliada, né? A gente trabalha nesse tripé que a universidade propõe de trabalhar ensino, pesquisa e extensão de forma associada.
E também no ensino, porque, por exemplo, com as minhas turmas de estágio supervisionado, quando eu vou às escolas ou quando eu vou a espaços de educação não formal que trabalham com educação popular em São Gonçalo, na região do leste fluminense, eu também acabo fazendo a atividade de ensino junto, né? O Alex, meu ex-aluno, colocou em políticas públicas também. Verdade, já atuei com políticas públicas, não mais, porque agora, nessa virada que eu estou dando, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou professora de História, formada pela Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo. Sou de São Gonçalo, nasci em São Gonçalo, estudei minha vida inteira em São Gonçalo, casei, tive meu filho em São Gonçalo e voltei depois do doutorado para ser professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ com esse objetivo, né, de ser a professora que dialoga com a periferia, a professora que dialoga com as juventudes periféricas e que não pode abrir mão nesse diálogo de usar o instrumental da educação popular, que foi pensada, teorizada e ficou conhecida no Brasil pelas mãos, pela obra, pelas ações do Paulo Freire, né? Então, o projeto de extensão chama Rede de Ensino-Aprendizagem com Juventudes Populares de Periferias Urbanas, o Rede Pop. Eu tenho 2 bolsistas, isso é muito importante de falar, numa época em que a pesquisa, o ensino e a extensão perderam recursos, o projeto conseguiu. Isso foi um ganho muito importante, porque sem os bolsistas, sem o Derek, sem a Flaviane, como é que eu vou fazer extensão na escola? Como é que eu vou fazer a pesquisa para levar o material, entrar em contato com os professores, fazer as oficinas, né? Que é o objetivo do projeto, eu vou falar aqui para vocês. Então, foram 2 bolsas muito importantes que a gente ganhou nos 2 últimos anos. A bolsa do Derek Garcia Fonseca e da Flaviane Souza, que trabalham comigo nesse projeto de extensão. Então, o que é o Rede Pop? O que é esse projeto que eu chamei de Rede de Ensino-Aprendizagem com Juventudes Populares de Periferias Urbanas, que foi criado, foi cadastrado oficialmente em 2018, apesar de já estar no meu coração há algum tempo. Eu penso que trabalhar com juventudes populares entrou na minha trajetória no final do doutorado. Eu fiz a graduação em História e o mestrado fora da FFP. No doutorado, eu procurei a professora Maria Tereza Godard, que é um grande exemplo para mim de vida, uma professora que divide comigo a disciplina de Educação Popular hoje na Faculdade de Formação de Professores, mas que foi minha professora de Educação Popular na graduação. E aí, porque eu estava atuando numa ONG, num movimento social, com os catadores do lixão de São Gonçalo, da minha cidade. Então, vendo aquela pobreza e atuando na creche como voluntária, né, nesse movimento, eu comecei a perceber que existia algo muito diferente ali na educação, na escolarização, na educação daqueles meninos e meninas ali que vivem na periferia da periferia, né? O lixão de São Gonçalo, onde eu fiz a minha tese, ele fica no Complexo do Salgueiro hoje, uma região está em conflito, né? Deflagrado. Uma das últimas entrevistas que eu vi de um secretário de segurança do Rio de Janeiro dizia que depois que as UPPs foram criadas no Rio de Janeiro, o Complexo do Salgueiro era a região mais perigosa fora da cidade do Rio de Janeiro, porque teve, de fato, uma migração do tráfico armado, aumento da violência. Não é só um sentimento que a gente está sentindo na cidade de São Gonçalo, em Niterói e nessa região do leste fluminense, que são 16 municípios, né? Cobrem 16 municípios no estado do Rio. Tem os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro que dão conta de que isso realmente aconteceu depois dos grandes eventos. A gente teve um aumento significativo de assalto à mão armada, roubo de carro, e quem vive em São Gonçalo hoje, em Niterói, sente isso na pele. Fazendo a tese ali no Complexo Salgueiro, eu tive contato. Minha tese foi sobre a relação família-escola, famílias de catadoras do lixão de São Gonçalo, com a escola, né? É uma relação muito conflituosa, né? A tese foi foi defendida na UF, na Universidade Federal Fluminense, no pós-graduação em Educação. E eu senti que eu precisava falar de juventude, porque 2 jovens com os quais eu tive contato durante a pesquisa da tese, um
que foi filho de uma catadora que eu entrevistei, mas que eu também conhecia, né? Desde pequeno, a mãe, quando eu trabalhei na coordenação pedagógica dessa creche, a mãe me pedia para ajudar, para conversar com ele, já estava se envolvendo com tráfico e estava abandonando a escola, enfim, ele foi morto aos 19 anos, enquanto eu estava escrevendo a tese e tinha entrevistado a mãe dele. E um segundo jovem com quem eu tive contato, tinha 29 anos, para as políticas públicas no Brasil, né, há um marco cronológico no Brasil, e que é diferente de outros países. As juventudes no Brasil são considerados sujeitos jovens, aqueles que têm entre 15 e 29 anos de idade. E aí esse rapaz me foi apresentado na pesquisa de campo, no Complexo Salgueiro, quando eu voltei para entrevistar mães catadoras na tese, e falaram, vem aqui que eu vou te apresentar alguém para você poder andar sem muito problema aqui na comunidade. E eu fui até a casa desse rapaz e eu conversei cerca de 1 hora com ele. Era um rapaz alto, negro, falava muito bem, isso me chamou muita atenção, ele era muito articulado, e que tinha ficado preso dos 18 aos 29, fazia 30 anos. E aí ele me disse que tinha ficado preso esse tempo inteiro, mas que tinha saído da prisão, tinha ido para ali, para aquele território, para colocar ordem nas coisas, né? No lugar onde o Estado não está. Ele disse que tinha que tomar conta dos postes e da rua, que não tinha calçamento e que estava tudo muito mal cuidado ali naquela localidade. Eu fiquei, gente, quem é essa pessoa? Enquanto ele foi falando, eu descobri que ele fazia parte do tráfico de drogas ali naquela região. Eu conversei com ele cerca de 1 hora, uma trajetória muito acidentada, e eu perguntei para ele no final dessa conversa, né? Não anotei nada, claro, né? Cheguei em casa que eu fui registrar tudo que tinha acontecido nessa pesquisa de campo. E eu perguntei para ele no final da nossa conversa, e agora o que você vai fazer quando você sai da cadeia e tem uma vida aí para tocar, né? O que você vai querer fazer? Vai continuar atuando como você está atuando no tráfico de drogas? Pretende mudar? Ele me devolveu, né, me respondeu com uma pergunta. Eu sou preto, pobre e ex-presidiário. O que você acha que eu vou continuar fazendo? E esse mesmo jovem foi morto, foi assassinado no ano seguinte. Antes de defender a tese, eu liguei para a família, para as pessoas próximas, para saber a notícia dele, e fiquei sabendo que ele tinha sido morto. Isso mexeu muito comigo. A tese foi na relação família-escola, dando em especial às mães catadoras do lixão, como elas se relacionavam com a escola pobre, mas com esses dois eventos, essas duas mortes, desses dois seres humanos, a pesquisa de campo é isso, né? Nos envolve, nos leva a tratar de temas que a gente não pensou que ia tratar. E aí eu fiquei muito movida, né? Fui levada a pensar, a pesquisar juventudes populares nas periferias urbanas. Como é que vivem jovens e nas periferias urbanas, especialmente em São Gonçalo, como é que eles vivem, como é que eles dão conta de estudar, como é que eles dão conta da vida, né? Numa sociedade como a nossa, especificamente em São Gonçalo. E aí a tese eu defendi em 2010, 2013 eu voltei para a FFP com uma bolsa de pós-doutorado. E aí com um projeto ligado à juventude do Complexo do Salgueiro, para entender as implicações da vida cotidiana, do que é ser jovem, viver no Complexo do Salgueiro e estudar nessa realidade toda, né? Então, isso que me levou a pensar as juventudes populares da periferia urbana de São Gonçalo, da minha cidade, né? A partir de um problema que eu vivenciei durante a pesquisa de campo da tese. Em 2015 eu entrei no concurso público e aí pude cadastrar um projeto, pude iniciar as pesquisas ligadas ao campo das juventudes. Juventude no plural, isso é importante falar. A gente trata de juventude no plural porque ser jovem não está ligado necessariamente ao marco cronológico. Eu falei aqui que para as políticas públicas no Brasil, o marco cronológico da juventude é de 15 a 29 anos, mas no Japão a juventude vai até 40. As pessoas lá se casam mais tarde, estudam muito, trabalham. Então, dependendo da sociedade, esses marcos modificam. Mas também pensando aqui numa sociedade tão desigual quanto a nossa, e as desigualdades sociais elas são um tema central nas minhas pesquisas, ser jovem com 18 anos no lixão de São Gonçalo, morador do Complexo Salgueiro, morador é muito diferente. Ser jovem
estando em São Gonçalo, ser de classe média e está entrando na universidade, na UERJ, por exemplo. Porque o que eu ouvi das catadoras que eu entrevistei, por exemplo, uma de 19 anos que tinha 4 filhos, ela virou para mim e fez, uma afirmação, né? Veja fulana, já tem 18 anos, não é mãe, enquanto ela, com 19 anos, já tinha 4 filhos. Então, o que é ser jovem, vivendo de forma muito pobre, sendo de camada popular, mas de frações muito pobres das camadas populares, e quer ser jovem com 18 anos em São Gonçalo, sendo de classe média, conseguindo ter acessado a universidade, ter passado no vestibular na UERJ, então são coisas muito diferentes. Por isso a gente fala de juventudes, no plural, porque dependendo da classe, da raça, do gênero, tem muitos atravessamentos que nos fazem perceber a juventude de forma muito diferente. E aí, o que a gente já fez nesses 2 anos, né? O projeto é um bebê, tem 2 anos, ele tem um tempão de sonho, né? E aí não desistam dos sonhos, né? Estou bem freiriana hoje para me inspirar, para falar, para conversar aqui, né? Porque a pedagogia de Freire é a pedagogia do diálogo, ela é dialógica. E aí é bom, assim, que até que os microfones estivessem abertos para vocês me interromperem. Vocês têm um chat aí, né? Pode fazer pergunta do que não entendeu. Quero saber, eu quero conversar, quero dialogar com vocês, porque essa pedagogia freiriana, né? É aquela que pressupõe que os jovens, as jovens, o povo, as pessoas de camadas populares têm tanto para nos ensinar quanto para aprender conosco, que somos professores formados pela universidade. Diversas vezes eu construí, reconstruí teorias de autores que eu trazia para as aulas e os alunos me faziam uma afirmação sobre, em cima daquela afirmação que eu tinha colocado, ou percebiam um conceito de determinado autor de uma forma diferente, e isso é muito importante. Né? Então, acho que é basilar na pedagogia freiriana o diálogo. Então, o que não ficou claro, o que vocês gostariam de saber mais, pode colocar no chat ou conversem comigo depois. Eu gostaria muito de ter essa conversa com vocês. Então, o que a gente conseguiu fazer até agora com o Rede Pop, que é esse projeto de extensão, que tem como objetivo realizar oficinas nas escolas e em espaços não formais, em movimentos sociais que trabalham com juventudes periféricas no leste fluminense. Como tem pouquinho tempo, né, em 2018 o projeto foi cadastrado em 2018, a bolsa do Derek veio logo em seguida, início de 2019, a gente trabalhou bastante no ano de 2019, fomos às escolas do Jockey, né, que é um lugar também em São Gonçalo que está com conflito entre o tráfico e a polícia deflagrado. A gente atuou com crianças que moram ali nos predinhos, que é uma região perigosa dentro do Jockey. A gente foi nessa escola ali naquela localidade, no Anaia, também numa escola ali próxima da FFP, escolas públicas, e também temos parceria com os movimentos sociais que trabalham com as juventudes, o Rede Funk, a Roda Cultural do Alcântara, os b-boys, os meninos do slam de São Gonçalo, que atuam no movimento hip hop em São Gonçalo, estiveram com a gente vai até esses movimentos, a gente dialoga bastante com esses movimentos. O Rede Funk é uma parceria de muito tempo, leva as turmas de estágio, né? Eu incentivo os meus alunos a pesquisarem também, como eu disse para vocês no início, é um projeto de extensão que articula ensino e pesquisa. O que a gente conseguiu? Parcerias muito boas, muito bacanas, pré-vestibulares comunitários, que trabalham com essas juventudes periféricas. Conseguimos organizar no ano de 2019 já o primeiro seminário de juventudes negras, periféricas e práticas educativas, em setembro do ano passado. A gente até fizemos uma avaliação e pensávamos em fazer um por ano, mas aí veio a pandemia, então, né, tomara que no ano que vem já consiga realizar, e foi muito bacana. Eu quero que o Derek depois, né, acho que eu sou suspeita para falar, o Derek, que é o bolsista, e a Flaviana vão falar aqui depois de mim da experiência que foi participar, organizar, eles ajudaram na organização, desde o nome. Eu lembro que quando a gente sentou para a primeira reunião do grupo para a gente pensar, foi tudo muito dialogado. O Derek falou: não, mas juventudes periféricas são negras, juventudes negras, fomos construindo junto, dialogando, né? Uma proposta bem freiriana do que seria o seminário. Quem a gente chama? Eu não indiquei sozinha, ouvi o Derek, ouvi a Flaviane, ouvi os demais
alunos que participam do grupo e não tem bolsa, né? Um beijo para vocês, estou com saudade. Cleidi, que ajudou tanto, Sônia, o Gabriel, muita gente participou com a gente, Letícia, o Alex, que está aqui na live, participaram ajudando na organização do seminário, Marlene, e a gente construiu junto essa proposta, né? E eu trabalho também com a professora Patrícia Santos e o Marcelo Derzi de Moraes, que são professores também do Departamento de Educação e que trabalham com temáticas ligadas à juventude, juventudes negras, juventudes periféricas. Nós organizamos juntos, nós três, mais os nossos alunos, esse seminário, que eu considero a experiência mais bonita, mais marcante que eu tive assim, na minha trajetória até agora, porque a gente trouxe os movimentos de jovens da periferia para a universidade, né, numa proposta bem freiriana, o que esses jovens têm para nos dizer. Também ouviram, né? O professor Paulo Carrano, que é um dos maiores especialistas em juventude do Brasil, teve lá, fez abertura e dialogou. Não foi uma palestra, não foi uma conferência de abertura do Carrano, foi uma conversa, porque foi muito legal os jovens da Roda Cultural da Alcântara, da RCA, dialogando com o Carrano enquanto ele falava. Foi lindo essa experiência de ter um seminário feito mesmo de forma tão dialógica, né? Bem freiriana. Esse primeiro seminário, então, acho que foi uma das coisas mais importantes que a gente conseguiu fazer ao trazer essa juventude periférica para a universidade, para fazer o slam, dizer sua poesia, fazer sua dança, os b-boys, que eles vieram, os pré-vestibulares comunitários, as ONGs, os projetos sociais que trabalham com esporte também, com a juventude periférica, com alunos da FFP que desenvolvem esses trabalhos e foram convidados para participar das mesas, então usamos muito, né, a prata da casa mesmo, pessoas que estão tocando os movimentos com as juventudes em São Gonçalo e na região do Leste Fluminense. Teve pessoal de Itaboraí, de Niterói também, outros municípios bem presentes. As oficinas, né, por conta da pandemia, a gente parou, claro, mas eu gostaria que o Derek e a Flaviane pudessem falar um pouco do que eles fizeram já participaram com o projeto nesse período. Eu tive a ideia, mas o tempo inteiro eu vou elaborando. Eles são meus consultores, tanto Derek quanto Flaviane, para as músicas que a gente usa no projeto, que consiste a ação do projeto nas escolas públicas do Leste Fluminense. A gente vai para as escolas falar com os alunos, conversar, dialogar, Paulo Freire, uma proposta bem dialógica, sobre o que os professores pedem, solicitam. Às vezes os professores ouvem os alunos e os alunos trazem uma demanda, eles precisam conversar sobre aquele assunto e a gente marca um dia, um horário e a gente vai e normalmente a gente se reúne no auditório, em salas maiores, às vezes a gente faz com uma turma, como foi o caso de uma turma específica de aceleração numa das escolas, do professor Felipe, que é o professor de História da Rede Pública Estadual, que é formado na FFP também, é parceiro, né? Ele nos convida sempre para falar nas turmas dele, nessas escolas no Joaquim e no Anaia. O projeto visa desenvolver oficinas, utilizando o rap e o funk, para falar de temas que são propostos pela escola e que são demandas dos alunos sobre os temas sobre os quais eles estão querendo conversar, e muitas vezes não conversam em casa, não tem com quem conversar na vizinhança, e querem dialogar, e querem pensar junto, construir proposições com alguém, sempre com Paulo Freire. A gente não vai para as escolas para falar para ninguém, né? Nosso grupo de extensão Rede Pop vai para a escola para falar com os alunos, as alunas, com os jovens, com os professores, com os educadores, com os diretores, a coordenação pedagógica. Então, a gente já foi convidado para falar nessas escolas públicas em São Gonçalo sobre empoderamento, racismo, violência, desigualdade social, preconceito, aborto. Uma demanda dos alunos, queriam conversar sobre isso no ensino médio, né? Final do ensino médio, meninos e meninas jovens de 17, 18 anos, e também sobre a disciplina. Essa especificamente queria deixar para o Derek falar, porque a gente usou uma estratégia. A escola pediu para a gente falar de disciplina, mas a gente não fez uma oficina com esse nome, tá, gente? A gente foi para lá
E levamos uma outra proposta. O Derek fez a pesquisa aí de um rap, de um rapper bem bacana, que ele vai falar para vocês qual é. Eu preciso dele nessa pesquisa. Eu tenho um filho jovem que ouve rap, mas o Derek também e a Flaviana que me ajudam nessa pesquisa com os alunos, né? Uma outra rapper para falar de aborto, uma rapper feminista, foi um aluno da turma. Eu pedi para eles pesquisarem. Ele descobriu uma rapper maravilhosa de São Paulo e eu levei o rap dela, que foi premiado no mundo inteiro. Desculpa, gente, eu não consigo lembrar, vou pesquisar aqui enquanto o Deco e o Flaviano estão falando para não ser injusta. E a gente usou como mote, né, da oficina nessa última escola. Foi o último debate que a gente fez no ano passado sobre o aborto, essa rapper, essa menina periférica, negra, feminista, de São Paulo, que foi um rapper premiado no mundo inteiro. Ela fala de aborto, de temas ligados ao feminismo. O rapper dela foi premiado no concurso internacional, porque não sei se vocês sabem, mas a lei da Maria da Penha é uma lei contra a violência doméstica que é exemplo para o mundo inteiro, né? Então, olha a importância da gente usar o diálogo, como eu aprendi com os meus alunos e alunas da graduação, da escola pública, com os professores e com os educadores que nos chamam para falar de determinados temas, como eu aprendi nesse tempo inteiro e o projeto vai e volta. E uma última coisa que eu queria falar antes de passar a palavra para o Derek, para a Flaviane, é que não está fechado, né? Acho que Freire é isso, a gente está em constante diálogo, em constante aprendizado. Eu peguei, para me inspirar, que hoje eu peguei o livro Educação com Prática da Liberdade, para reler, mas aí eu queria ouvir Freire e com uma sabedoria do jeito que ele fala, né? Falando das bonitezas que ele fala, eu gostava de inventar a palavra, falando com as bonitezas que ele fala, encontrei um videozinho que vocês já devem conhecer, mas está no YouTube, em que ele vai falar no programa do Serginho Gross, no final da década de 90, ele morre em 96, ele morre em 97, o programa, se eu não me engano, é de 94, mas vocês acham no YouTube, Paulo Freire no programa do Serginho Gross, e ele fala para a juventude, né? E aí, eu queria muito falar sobre isso com vocês aqui nessa época de pandemia. O que a gente faz? A gente em casa, o que a gente faz se a gente não está atuando como professor na universidade, junto aos movimentos sociais, eu estou com tanta saudade, indo para a FFP em São Gonçalo, dialogando com os alunos na periferia, da periferia, com os movimentos da periferia, o que a gente faz? E esse vídeo da década de 90, quase 20 anos, e um vídeo tão atual, onde Paulo Freire diz: o Brasil e os militares, né, durante ele estava falando logo depois da ditadura militar, da atuação dele como já no final da carreira como secretário, tinha sido secretário municipal de educação na cidade de São Paulo. O Brasil ele não foi autoritário só durante a ditadura militar. A espinha dorsal do Brasil, o que estrutura e é estruturante da nossa história foi o autoritarismo. Nós fomos um país criado, inventado dessa maneira, né, que a gente tem hoje pela Europa, porque já existiam pessoas aqui há milhares de anos já com cultura e com a sua própria história, né? E essas culturas, essas minorias políticas hoje em dia não são respeitadas, os grupos indígenas, os povos da floresta e os africanos que foram escravizados e que vieram para cá, que são hoje minorias políticas, não minorias na população, né, quantitativamente, por exemplo, no caso dos negros, mas minorias políticas porque têm menos direitos. E aí o Paulo Freire diz né, para os jovens, né? Eu queria acabar com a minha fala aqui com essas palavras dele, que é para a gente não desistir, porque o autoritarismo ele não aparece só de tempo em tempo, como na ditadura militar, ele é estruturante estrutural da nossa sociedade. Ele é estruturante estrutural da universidade. Paulo Freire mesmo foi reprovado em concurso da Universidade Federal de Pernambuco, a terra dele. A universidade, a escola, o sistema de ensino, a sociedade brasileira é extremamente autoritário. E que para a gente, em momentos, ele deixa essa mensagem para a gente, para a juventude, para os professores, para os educadores, que em todos esses momentos em que a gente vê retrocessos, em que a gente vê discursos autoritários, discursos conservadores, que tentam nos tolir, né? Eu trabalho com cultura popular, eu trabalho com cultura na periferia, eu trabalho com funk, com rap, e tem escolas militarizadas dizendo que não pode usar funk e rap. E o projeto da gente foi escrito em 2017, apresentado em 2018. Essas escolas vêm com muita força, principalmente no Rio de Janeiro também, né?
essas propostas de escolas militarizadas, dizendo que a gente não pode usar a cultura local, que é um dos principais conceitos importantíssimos para a obra do Paulo Freire, quer falar com o seu aluno, quer se comunicar com o seu aluno de periferia, use a cultura local, use a cultura que ele traz, que não é valorizada pelo sistema de ensino, por essa sociedade autoritária, mas que vai permitir o diálogo. E aí ele diz para a gente não desistir, para os jovens, para as jovens, para as educadoras, porque a gente tende a pensar que há uma luta constante, tende a acontecer uma luta constante nesse país pela liberdade, pela presença no mundo, pela criatividade, pela pergunta, pela pedagogia da pergunta, pela ação, pela denúncia e pelo anúncio de coisas boas que podem acontecer por meio da cultura local, da promoção da cultura local. Eu acho que esse é o objetivo do nosso projeto. Falei muito, quero muito ouvir o Derek e a Flaviane aí, a participação deles. Obrigada, Lucas, pelo convite. Obrigada, Arthur. Que fala potente, hein, professora Elaine? Maravilhosa apresentação. E eu acho que é tão relevante tudo que você está falando. Eu queria até fazer alguns comentários aqui. Primeiro, da importância que se tem, em uma época dessa, colocar essa luz sobre o autoritarismo que a gente está vivendo. Então, isso já é uma coisa muito importante. Mas, principalmente pela fala potente que a professora Elaine traz, principalmente mostrando onde a gente encontra um alento nesse momento, nas juventudes, nos movimentos sociais, nas periferias. E é muito bom ouvir a professora Elaine, agora falando um pouco do lado pessoal da coisa, primeiro como morador do Complexo do Salgueiro, desde o início da minha vida até os dias atuais. Então, a professora Elaine, além de tudo, é referência para mim de uma maneira muito especial. Então, é um trabalho incrível. O seminário que a professora Elaine estava comentando, eu participei no ano passado, fiz minha mesa para trazer um pouco do meu trabalho. Foi uma experiência incrível. E eu me sinto honrado, cara, de estar numa mesa dessas. É uma das mesas que eu estou sentindo mais o olho brilhar aqui. E eu acho que a gente tem muito a aprender ainda. Já tem bastante comentários, tem bastante questionamentos. A gente vai responder todos, mas agora eu acho que a gente poderia ouvir um pouco mais os bolsistas da professora Elaine, que trabalham aí no Rede Pop já nesses últimos anos e que tem muito a ensinar a gente também. Queria chamar para a nossa conversa agora meu querido camarada Derek Fonseca, que tem muito a ensinar a gente aí também. Bem-vindo, Derek. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professora Elaine. Boa noite, Lucas. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar mostrando aí um pouco do nosso trabalho, né? Porque, como a professora Elaine bem colocou aí, hoje em dia a gente está vivendo tempos que os pesquisadores, né, estão sendo atacados, né? Os pesquisadores estão sendo alvos, né, de ataques, falando que a gente não produz, que a gente não fazem nada, né? E o Rede Pop, assim como o projeto do professor Arthur, que é o Fora da Sala de Aula, vem provando aí, né, a importância dos pesquisadores, não só para a área da educação, mas em todas as áreas, como a saúde, enfim, as áreas afins, né? Eu queria conversar um pouco sobre a fala da professora Elaine, sobre um rapaz que ela falou, que foi ex-presidiário, né? Eu não sei se a Elaine ela deve ter se esquecido, né? Ou não vê a memória dela, mas eu também sou um ex-presidiário, Lucas, né? Eu sou um jovem que, como a grande maioria dos jovens, né, moradores de São Gonçalo, né, sou morador de periferia, moro dentro da favela, né, tenho hoje uma atuação para dentro de um movimento social, para dentro da Associação de Moradores aqui da Comunidade do Feijão, né, mas eu queria começar essa conversa, essa live, falando um pouco sobre, né, do porquê pedagogo, do porquê pesquisador, do porquê trabalhar com juventude, né, do porquê pesquisar juventude. E a Elaine me fez lembrar, né, de quando eu saí do sistema
prisional, quando eu saí do sistema carcerário, né, eu saí falando exatamente a frase que o rapaz falou para a Elaine: agora eu vou fazer o quê? Né? E eu decidi dedicar a minha vida à transformação da juventude, à transformação dos jovens. Eu fui preso com 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos, né? Fiquei 1 ano e 2 meses privado da liberdade, né? E quando eu saí com essa decisão, né? De ajudar as juventudes para que mais jovens não venham parar dentro do sistema prisional e carcerário do Brasil. Né? E foi aí que eu comecei a buscar uma faculdade, uma universidade para poder fazer o curso superior, e me identifiquei muito com a pedagogia. E foi aí que eu conheci a professora Elaine, que ela foi uma professora que me ajudou desde o início, né? Na minha transferência de universidade, né? Porque eu ingressei no ensino superior, né? Através do programa do FIES, né? Que é o financiamento estudantil do ensino superior, e eu cursava na Estácio de Sá. E eu fiquei sabendo de uma transferência externa que acontece anualmente, e o meu professor, que eu tinha pedido a ele para me orientar, ele falou: tá bom, vou te orientar, sai desta universidade, vai para a UERJ, porque o teu perfil não é um perfil de jovens de universitário daqui da Universidade de Estácio de Sá. Você tem um perfil de um pesquisador, você tem um perfil de uma pessoa que vai para dentro do problema, né? E a universidade pública é uma universidade que vai te dar todo esse suporte. E foi aí que eu conheci a Elaine, e a gente conversando, e ela me convidou para poder fazer parte do Vozes, né? Eu fiz parte do Vozes junto com ela, que é um grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa mais antigo da FFP, e ficamos juntos no Vozes, pesquisando juventude, e depois, né, a gente decidiu que era no momento da gente poder seguir o nosso caminho pesquisando juventude da forma que a gente acharia que teria mais contato com a gente mesmo, né? No qual a gente poderia se dar mais, e aí surgiu o Rede Pop. Conforme a Elaine falou aí, foi uma construção, né? Nós discutimos, debatemos, até mesmo na formação do nome, na criação do nome, né? E a Elaine citou aí, né, o Bourdieu, né, quando ele fala aqui das juventudes, né? Por isso que as juventudes no plural, porque existem vários tipos de juventudes, né? E ela já citou aí, eu não vou ficar aqui me repetindo, mas o Rede Pop surgiu daí, da gente poder levar para as pessoas, levar para os jovens, né? Principalmente jovens periféricos, né, de periferia, de favela, para que eles tenham uma nova perspectiva de vida, para que eles também olhem para a gente e falem assim: poxa, é possível. Né, para que eles não tenham somente a perspectiva de ser um traficante, ou então como aquela jovem lá do lixão aqui de São Gonçalo, que falou para a Elaine que, poxa, a menininha ali, minha vizinha ali, ela não tem filho nenhum, ela não tem nada, né, como se ter filho, né, para aquela juventude era ter alguma coisa. Né, e isso daí a gente tem trabalhado para levar uma nova perspectiva de vida para essa juventude, falar que é possível eles cursarem um curso superior, né, que é possível, né, a gente também levar para dentro das escolas, né, um diálogo, né, que eles venham entender. E por isso o trabalho com o funk. Por isso a gente trabalha com funk, por isso a gente trabalha com hip hop, porque faz parte da cultura desses jovens. Né? Grande parte da maioria da juventude periférica e que mora em território de favela tem como música, tem como principal, como eu posso dizer, como principal, como me fugiu aqui o nome, tipo musical, preferência musical, o funk e o rap. Então a gente foi levar para eles uma linguagem no qual eles entendam. E aí eu lembro, Elaine, que o primeiro encontro que a gente fez, né, aqui ainda no Tarcísio Bueno,
né, um dos primeiros encontros aqui que a gente teve no Tarcísio Bueno, se não me engano, foi 3 vezes, né, e um dos encontros foi para falar sobre questão racial, né, para falar sobre... a gente foi tratar das questões raciais, foi tratar das questões, né, sobre o racismo estrutural, e uma turma fez uma música no violão. Tinha um garoto lá que não sei de onde esse garoto tirou um violão, juntaram um grupinho lá no final, lá no cantão da sala, e eles fizeram uma paródia de uma música, de um pagode, cara, que foi, para mim, surpreendente, né? Aquilo ali mexeu comigo, tocou muito, né? Na minha perspectiva de uma nova visão, né? De como essa juventude ela é criativa, né? Porque a grande maioria das pessoas, isso tem até um professor da própria FFP, né? Que ele vem nas pesquisas dele, que é o professor Mário, ele fala sobre da favela ser o território da ausência, né? Porque quando ele foi a campo, né, fazer a pesquisa sobre a favela, ele entendeu que quando ele perguntava principalmente para a juventude, né, de como é que é a favela, de o que tem lá na comunidade onde ele mora, as pessoas sempre falavam daquilo que não tem, sempre falavam do que está faltando, que está faltando educação, que está faltando saneamento básico, que falta isso, que falta aquilo, que falta saúde, etc. e tal, e é tido como território da ausência. E a gente vem provocando essa juventude, né, com o funk, com o hip hop, né, mostrando para eles que a favela também é um local de potência. Né? Temos aí, a Elaine tocou aí na música aí da Bia Ferreira, né, que a gente levou para a escola lá do Anaia, né, sobre as questões das cotas raciais, que ela tem uma música que fala que cota não é esmola. E aí a gente começou a fazer uma provocação com a turma, que aparentemente, né, no início, a gente pensava que eles não estavam entendendo, a gente pensou que eles estavam até meio relapsos, né? Mas quando começou a dinâmica, que a turma se envolveu, que eles responderam à altura, né, e até nos surpreendeu, a gente entendeu que estamos indo pelo caminho certo, né, que essa juventude, a gente consegue dialogar, e aí entra a perspectiva freiriana, né, que é a pedagogia do diálogo, né, que a gente foi no mesmo nível, né, de diálogo, não é que a gente se rebaixou, não, porque para muitas pessoas, para muitos profissionais da educação, acha que a gente tem que se rebaixar ao nível cultural da periferia. Isso não é se rebaixar, não. Isso daí é diálogo, é entretenimento, é fazer com que eles nos entendam, porque do que adianta a gente levar um discurso academicista, um discurso acadêmico, né, para a juventude que mora dentro da periferia, que mora dentro das favelas, que tem todos os dias, tem que passar por uma série de problemas, né, como problemas de segurança pública, como problemas, né, até mesmo estrutural familiar. E como que a gente vai tocar, como que a gente vai dialogar, como que a gente vai conversar com essa juventude se a gente não fala a mesma língua que eles? Então, essa importância que eu tenho, assim, um carinho com o Rede Pop, porque a gente consegue dialogar com essa juventude ao ponto de obter respostas extraordinárias desses jovens, respostas que a gente consegue entender a realidade de cada jovem, né, no qual a gente faz esse projeto. E aí a juventude fica maravilhada, eles ficam perguntando quando que vai ter a próxima, né? É uma coisa que é gostosa, que é prazerosa, porque quando a gente entra, e é até engraçado, eu gostaria de deixar aqui essa observação, porque quando a gente entra dentro de uma sala de aula, né, e aí o professor, né, do tempo,
ele apresenta o grupo, né? Poxa, isso daqui é a professora Elaine, isso aqui são os bolsistas do projeto e tal, todos eles são universitários, a professora Elaine é uma professora universitária, o Derek, a Flaviane, eles são universitários, eles pensam que a gente vai falar uma coisa no qual não é a realidade deles. E aí que eles se enganam, que a gente chega lá e a gente bota o funk, bota o hip hop, bota o rap, e aí desperta a curiosidade neles de quererem também estar cursando o ensino superior, desperta o interesse deles também de estarem entendendo que a gente está levando para eles uma nova perspectiva, né? E aí a coisa flui de uma forma que Paulo Freire ele já tinha deixado aí como herança, né? Que é a pedagogia do diálogo, que a gente tem que fazer as coisas com carinho, a gente tem que fazer as coisas com amor, a pedagogia do amor, a pedagogia da esperança, porque é isso que a gente leva para essa juventude, a esperança. A esperança não no verbo esperançar, de esperar, como Paulo Freire fala, mas a esperança de se tornar esperançoso, né, de ter uma perspectiva de vida, de falar também que é possível, e eles começam a sonhar com uma nova realidade. Eu acho que esse é o diferencial desse projeto, que eu tenho um carinho enorme, né, e a gente pretende levar esse projeto para outras escolas, para outras periferias, para outras juventudes, né? E que a gente possa dialogar com eles de forma com que a gente coloque dentro de cada um desses jovens, né, a esperança de um futuro melhor, a esperança de que é possível, sim, né, transformar esse país através da educação. Eu acho que é isso, Lucas. Valeu, Derek. Valeu, Derek. Cara, minha admiração mais sincera por você, cara. Que relato maravilhoso. A galera nos comentários adorou tudo que tu falou. No final vai ter bastante comentário aí para você responder, cara. O pessoal gostou mesmo do relato. E eu só queria comentar que uma das coisas que mais me admira, até no pensamento do Paulo Freire, que a gente está trabalhando hoje, é essa necessidade da esperança, da utopia. E que faz com que não a gente se segue da realidade que a gente vive, mas que a gente acredite que tem como continuar lutando para viver em um mundo melhor, para viver em uma realidade diferente. E eu acho que quando a gente ouve relatos como o do Rede Pop, com o Derek, que está desde o início trabalhando com a professora Elaine, que formaram esse grupo junto, a gente se sente como se a gente não estivesse sozinho. A gente vê que tem mais gente lutando, que tem mais gente fazendo. Então, de alguma maneira, isso dá esperança para a gente continuar. Então, eu acho que mais do que falar de teoria de Paulo Freire hoje, eu acho que a gente está vendo o freirianismo hoje na prática. Então, que seja uma live para acalentar nosso coração. Eu juro que eu não vou ficar falando muito, porque a gente ainda tem muita coisa hoje. Então, até quem me conhece sabe que eu falo pra caramba nas lives. Mas hoje eu acho que vai ser a live que eu menos vou falar, porque eu quero muito ouvir. E depois dessa fala maravilhosa do Derek, da professora Elaine, vou chamar a nossa próxima convidada aqui, que é a Flaviane Souza, que também é membro do Rede Pop, que vai falar um pouco da sua experiência como bolsista. Vamos à tela? Vamos. Boa noite, Flaviane, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu ia perguntar quanto tempo eu tenho para falar, assim... Olha, a gente tinha pensado entre 10, 15 minutos, mas fica à vontade que quem manda agora é você, Flaviane. A live é sua. Meu Deus. Boa noite, gente. Fique à vontade. Estou muito feliz em participar da live, estou muito feliz em participar desse projeto que entrou assim na minha vida, né, junto com a professora Elaine, né, que é uma professora que me aproximou muito de tudo que a gente falou hoje na live, né, de tudo que ela falou para a gente aqui nessa live, gente, é isso que ela traz para a sala de aula, né, então falar sobre educação popular, né, traz muito isso à memória, às vezes que eu tive na sala de aula com a Elaine, né, porque foi essa aproximação, né, de toda essa experiência que a Elaine
construiu, né, academicamente, ela consegue passar para os alunos dela, ela consegue despertar na gente esse olhar, né, para essa juventude. E foi o que aconteceu comigo, né? Já que o Derek falou aí como entrou na faculdade, né? Falando assim um pouquinho também do meu início, né? Lá na FFP, eu curso pedagogia, né? E eu entrei assim no curso porque eu me identificava, né? Com a matéria. Eu sempre me identifiquei com crianças, né? Mas quando eu cheguei na FFP, né, que assim na metade do curso que eu comecei a ter aulas sobre a socialização, foi ali que eu comecei a definir na minha cabeça mais ou menos a carreira, né, que eu queria construir, né, aquele, como que eu posso dizer, eu acho que acendeu alguma chama, né, de algum propósito que eu tenho, né, e foi justamente pelas aulas da Elaine, me ajudaram muito a entender, né, o meu propósito na pedagogia, né, entender como eu posso contribuir, né, além de aprender muito, que é o que mais acontece. E aí, né, que tem a ver com rede pop também, na verdade, naquela época que eu estava tendo as aulas com a professora Elaine, uma coisa que fez muito sentido para mim é porque na minha juventude, eu ainda sou jovem, mas quando eu era adolescente eu ouvia muita música, né? E hoje ela faz a gente esquecer assim da juventude, né? Ela faz a gente focar mais na infância, nas infâncias, e aí essas aulas da sociologia da educação me lembraram uma paixão que eu tinha, né? Que eu tenho até hoje, que é com o hip hop, que é com o rap, né, que eu comecei a ouvir nova, embora naquela época eu não entendia a dimensão das letras do rap, né, eu não conseguia entender a mensagem por trás daquele rap, né, que aquele rapper queria passar, né, e aí agora, depois de grande, principalmente depois de me mudar para São Gonçalo, essas letras começaram a fazer tão mais sentido para mim. Eu comecei a entender essas letras quando eu saio na porta da minha casa, né? Quando eu moro aqui em São Gonçalo, no Barro Vermelho, na verdade eu moro atrás da faculdade, né? Tem o Morro do Feijão, que é onde o Derek mora, eu moro do outro lado do morro. Aqui não tem, que eu saiba, não tem nome o nosso morro aqui, né? Mas é uma zona periférica também que é muito diferente das oportunidades que eu tive, né? Então, imagine só, eu sair todos os dias da porta da minha casa e ver que um outro jovem da mesma idade que eu não está tendo as mesmas oportunidades que eu, que não teve a educação que eu pude ter, né? Que aí lembra toda essa trajetória, né? Trajetória social, cultural, que a sociologia da educação traz para a gente, né? A partir de Paulo Freire também, mas de Bourdieu principalmente. Então, todas essas coisas começaram a fazer sentido para mim, de que eu não poderia fechar os olhos para isso, né? De que eu estava no lugar, né? No lugar certo, olhando essa realidade, e eu não podia fechar os olhos para essa realidade. Quando a gente está de frente a alguma coisa que precisa de mudança, que precisa que alguém enxergue, que alguém possa levar, a gente não pode fechar os nossos olhos, a gente não pode deixar para lá. E foi o que a FFP trouxe para mim, né? Eu lembro até que na época, antes de conhecer o grupo dela de pesquisa sobre juventudes periféricas, né, eu gostava muito de conversar com a Elaine, depois que fez muito sentido para mim, muitas coisas, né? Começar a refletir, começar a ver os alunos como seres humanos que têm uma bagagem, sabe? Que tem um lugar onde eles moram, que tem um contexto social, que tem um contexto econômico, né? Que tem um contexto familiar, que precisa ser olhado isso além dos conteúdos. Não é só conteúdo, não é só matéria. Que a gente precisa olhar, né, para esses alunos com esse olhar mais humano, mais humanizado, que quer dialogar com ele, que quer entender a realidade dele e quer que eles também confiem na gente,
E para mim isso foi o conhecimento assim primordial que eu tive na faculdade, que é de conhecer as realidades, né? Além de estar numa escola, de falar sobre um tema, de falar sobre disciplina, falar sobre racismo, é muito mais só do que a gente conseguir compreender, né, isso e tentar fazer algo por isso, né? E aí, na época, numa das aulas da Elaine, eu dei um livro para ela, que eu comprei um livro, não sei se a Elaine lembra, né? Claro, ela deve lembrar, mas eu acho que foi isso que fez ela me chamar para o Rede Pop, né? Porque esse livro, né, já que a gente está dando indicações aqui, né, e tentando dialogar a educação com o hip hop, que é o objetivo do Rede Pop, né? Eu acho que foi isso que deu o link, deu para mim poder participar, né, do Rede Pop, que é essa paixão que eu também tenho pelo hip hop, pelo rap. E o nome desse livro é Ideias que Rimam Mais que Palavras, que é de um rapper chamado Rashid, que inclusive é um rapper que eu admiro muito, que as letras dele traz muito significado para mim, né? E principalmente trouxe mais significado ainda depois que eu entrei na FFP, na nossa faculdade, que eu pude ver, né, conceitos sobre essas coisas, sobre algo que é um conhecimento popular, algo que é uma música popular, mas que na verdade na faculdade também é discutida sobre isso, né? Então é sobre isso que é o Rede Pop, é a gente poder mostrar para eles, né, que a gente discute essas coisas na faculdade também, que a gente tem esses diálogos na faculdade, que a gente quer conversar com eles, que a gente quer ajudar eles de alguma forma, e até porque eles fazem isso pela gente também, né? E foi E aí, a partir, né, desse tempo que eu tive com a Elaine, né, sobre conversar sobre hip hop, né, que ela me convidou logo depois ela me chamou para participar do Rede Pop. E foi algo, assim, muito bom, porque eu não esperava, mas eu fiquei muito feliz de participar e fez total sentido para a minha trajetória acadêmica, porque só solidificou ali, né, aquilo que já estava sendo construído na metade da minha graduação e até agora no finalzinho, né, tá mostrando como que isso vale a pena, como que vale a pena olhar para essa juventude e mostrar que eles têm potência e mostrar que o lugar deles, onde eles moram ou as condições financeiras deles não define, né, a potência deles, mas que pelo contrário eles podem ser ouvidos, né? E aí, contando uma experiência que eu tive, né, com Rede Pop, que eu tive foi no final do ano passado, né? Porque esse ano a gente não conseguiu ir em escolas, mas na escola que eu consegui ir, foi a primeira escola que eu fui com Rede Pop. Foi muito... eu estava muito nervosa, mas isso é o bom dos grupos de pesquisa, né? Que cada um tem a sua individualidade, né? Então, o Derek, ele tem um público que ele consegue, que os adolescentes, que os jovens conseguem se identificar com ele, e mesmo eu, né, não aparentando assim ser o meu estilo hip hop, né? Eu amo hip hop, né? Mas a maioria das pessoas dizem que o meu estilo, assim, parece mais de MPB. Eu amo MPB. Na verdade, gente, eu amo todas as músicas. Não é à toa que eu faço parte desse projeto muito feliz, porque eu amo música, eu valorizo todos os tipos de música, todos os tipos de expressão. E tanto que, né, eu falo com muito orgulho desse projeto de pesquisa, que nem parece, né? Parece mais um hobby, uma diversão e algo que é bem maior, né? E aí foi muito bom, porque numa sala de aula, né, numa escola, existem todos os tipos de juventudes, por isso juventudes, né? E teve algumas meninas que se identificaram comigo, né? E a gente conseguiu ter uma troca muito bacana, até mesmo dos jovens também. Eles pareciam muito tímidos, mas depois, quando a gente começou, quando eles começaram a se expressar, né, como o Derek falou, que ele se surpreendeu também
foi para mim uma surpresa também, porque a gente sempre acha que eles vão ficar tímidos, que eles não vão se expressar, que eles não vão dizer, que eles não vão querer trocar com a gente, né? Mas pelo contrário, quando eles veem que a gente está lá exatamente para ouvir eles, aí eles se sentem mais à vontade, e foi muito bom, assim, sabe, essa experiência com Rede Pop, que inclusive até me ajudou no meu estágio também, que eu fiz o estágio aqui perto da minha casa, numa escola municipal aqui perto da minha casa, e essa participação do Rede Pop, né, me ajudou muito a me aproximar dessas mesmo que não sejam jovens, né, eram crianças, mas mesmo assim, como que valorizar a cultura deles, como que não colocar, né, no patamar como o Derek estava falando, né, que alguns professores chegam na sala de aula, né, querendo comparar os estilos musicais, querendo comparar, dizendo que desvalorizar, né, a cultura deles, mas pelo contrário, né, toda música é arte, é forma de se expressar, né? Então, quando o professor ele chega valorizando, né, essa cultura, ele chega ali no igual, né, sem mostrar que ele se acha superior ou que a bagagem que ele tem é melhor. Quando ele chega ali exatamente para ter troca, para ouvir, para poder dialogar com eles, é a melhor coisa, né? Então, foi muita gratidão que eu tive nessa troca que eu tive nessa escola, porque eles não me viram de uma forma diferente, eles conversaram comigo e a gente teve foi um estágio muito bom. Então, essa é a importância do Rede Pop, é a gente mostrar, né, que o educador, que o professor, quando ele chega numa escola, ele precisa ter esse olhar social, ele precisa ter em vista, né, toda essa trajetória desse aluno, né, esse contexto dele, e valorizar ao máximo, e reconhecer ao máximo, e mostrar que ele pode mais, né? Então, essa é a contribuição que eu posso passar aqui de tudo que eu tenho aprendido com Rede Pop, né? E é isso. Obrigado, Flaviane. Flaviane, da mesma maneira que eu terminei com o Derek, eu queria dizer que minha mais sincera admiração por você contar a sua trajetória, você contar suas experiências. E eu acho que você traz no seu espírito e na sua fala uma coisa que é muito importante, que é a necessidade de ter alegria e felicidade para educar. Então, Exato. quando você fala que o Rede Pop nem parece um grupo de pesquisa, que às vezes é só uma brincadeira, uma alegria, mostra como que é necessário a gente ter isso. E antes de até de puxar para todas as outras falas, trazer todo mundo de volta, eu pensei em uma coisa quando você estava falando que eu acho que é muito relevante. A gente demorou muito, como um todo, para trazer a periferia para dentro da universidade, seja como acesso e seja como elemento de pesquisa. Por muitas vezes foi colocado como uma cultura marginal que não merecia ser estudada, e assim como seus membros não deveriam estar naquele espaço. Eu acho que hoje a gente está vencendo isso. Hoje é uma vitória. Exatamente. Se dá para repetir o cordão, a favela venceu. Mas eu acho que a gente hoje ainda tem um desafio, que é também levar a universidade para a periferia, levar a universidade para a favela e para as margens. E eu acho que o trabalho do Rede Pop é lindo por isso, porque mostra que é possível, porque mostra que a linguagem que vocês usam não precisa ser diferente da linguagem que se tem ali. Então, eu acho que é isso que eu aprendo e é isso que eu queria trazer a partir da fala de vocês. Isso aí. Eu vou trazer agora todo mundo, já que a gente gosta muito de um diálogo, e para dialogar, quanto mais gente, melhor, vou trazer todo mundo de volta aí para a gente melhorar a conversa e até chamar o nosso querido professor Arthur, nosso coordenador, para falar um pouco também, para dar sua palavra. O Arthur chegou aí, mas também quer falar. Então, bem-vindos todos de volta para a gente chegar na nossa sessão de diálogos. Arthur, pode fazer as honras? Arthur, cadê você? Que Oi, saudade. me ouvem? Sim. Alô? Sim, Arthur. Oi? Oi, estão me ouvindo?
Sim. Oi, gente. Sim. Me ouvindo? Sim. E acho que o Arthur caiu. Acho que deu problema a conexão dele. Acontece, né? Programa ao vivo é isso aí, gente. Vamos seguir, então, no improviso. E daqui a pouco a gente volta com o Arthur quando ele puder voltar. Eu tenho algumas questões para a gente trazer aqui, que a gente teve um engajamento muito bom, muita gente comentando. E eu acho que eu posso até trazer algumas primeiras perguntas para a professora Elaine sobre o grupo. E depois eu vou ter bastante coisa também para perguntar para o Derek e para a Flaviana. Deixa eu fazer os primeiros comentários aqui. Deixa eu trazer. A gente tem essa primeira questão do nosso querido Jaci, que pergunta para a Elaine primeiro, quantos jovens vocês atendem por ano, no caso da Rede Pop. E tem outra questão muito boa também da nossa querida Júlia, que ela está perguntando como os jovens reagem a essa interação e se eles se envolvem na proposta, como que é essa troca entre os membros e os alunos. Eu acho que já ficou até bastante evidente, vocês falaram bastante, mas se pudesse tocar nessa questão seria bem bacana para a gente. Uhum. As duas? Tá bom. Então, em relação à pergunta do Jaci, não sei quantos jovens a gente atendeu num ano, por exemplo. Seria até uma coisa bacana da gente ver, né, Derek? Porque, Flaviana, a gente pensar em uma metodologia quantitativa, porque a gente depende muito do contato de aula com as escolas. Então, eu pensei em pelo menos uma vez por bimestre a gente ir nas escolas, as escolas ainda trabalham uma parte por bimestre, ir nas escolas. E aí nós fizemos já cerca de 6 encontros ano passado, em diferentes escolas, trabalhando com jovens, prioritariamente do ensino médio, mas teve uma demanda que na rede pública a distorção de idade séria é muito grande, então tem muitos meninos. Por exemplo, uma escola que a gente pegou a turma de aceleração lá do JOC, e é uma parte dos alunos e alunos tem mais de 15 anos e ainda não terminaram o ensino fundamental. A gente fez esse recorte inicialmente, trabalhar com jovens do ensino médio, mas acabamos trabalhando com o ensino fundamental por conta da demanda da escola pública, né, que conta muito com essa distorção de idade séria. Então, foram 6 encontros em 3 escolas públicas diferentes em São Gonçalo. A gente ia começar para outros municípios do leste fluminense, mas aí os alunos fizeram contato para a gente fazer alguma coisa ali cá, iríamos fazer esse ano e não fizemos. E tivemos um quantitativo muito bom ali no auditório da faculdade, o auditório grande cheio, né, durante 2 dias inteiros de atividades durante o primeiro seminário de Juventudes Negras, Periféricas e Práticas Educativas. O seminário foi aberto, gratuito, aberto para a comunidade interna e externa, então a gente teve a presença de muitos jovens, muitos pesquisadores, professores da rede, jovens dos movimentos sociais, alunos e alunas das escolas públicas, mas o quantitativo você me pegou, já sei, isso é uma questão importante aí da gente pensar numa metodologia quantitativa para até colocar isso no relatório, verdade. A gente pensa muito no qualitativo, nas oficinas, mas vou prestar atenção nisso, porque também não estava no objetivo do projeto levantar dados quantitativos sobre isso, né? Mas foram cerca de 6 encontros em 3 escolas públicas diferentes e 2 dias inteiros de seminário, com a participação em torno de 200 pessoas em cada dia. E a outra pergunta, como a interação é muito boa, eles surpreendem a gente, né? Primeiro a gente vai com certo receio como universidade, como é que esses professores, professoras, esses educadores, essas educadoras, esses diretores e diretoras vão nos receber. E eles recebem muito bem. Como eu disse, a gente nunca vai impor, né? Ainda mais no projeto freiriano, pressupõe um diálogo com a escola, com os seres, né? Para que eles sejam mais, para que a gente seja mais também. No nosso contato com ele, a gente ensina, aprende, ensina. A gente foi inicialmente para as escolas com um certo receio, mas é muito legal voltar à mesma escola e falar:
vocês voltaram, vocês falaram que iam voltar para fazer mais oficinas com a gente, e o retorno que a gente tem dos professores é muito bom. Eles gostaram muito, eles querem que você venha. Por exemplo, o Derek, eu ia pedir para ele falar e me fugiu aqui, ele não falou. A gente foi convidado numa das últimas oficinas para falar sobre disciplina, que é uma escola ali perto da universidade, que atende o Morro do Feijão, e segundo a direção, coordenação pedagógica, o problema ali com os adolescentes, no final do ensino fundamental, ensino médio, era a disciplina. E a gente ficou, gente, como é que a gente vai falar de disciplina com os juventude? Vai fazer uma oficina com o nome de disciplina, não vai aparecer ninguém. Todo mundo vai meter o pé, vou matar a aula. Vamos matar a oficina, né? E aí eu falei, Derek, vamos fazer uma coisa diferente. Pode chegar lá falando de disciplina, não. Que a gente pode... Aí o Derek foi na pesquisa dele aí, Derek e Flávio, ele me ajuda aí a conhecer os outros alunos também, os rap. Achou o rap do Djonga, que chama... Como é o nome, Derek? Pega a visão, pega a visão. Pega a visão. E aí o nome da oficina foi Pega a Visão, porque no rap inteiro o Djonga tá falando, pega a visão, se você fizer assim, pode dar ruim para você, pega a visão, porque se você fizer assado, pode não ser bom para você. E a oficina foi maravilhosa, adoraram, pega a visão. E aí a oficina tem a dinâmica assim, a gente introduz um tema, nessa conversa inicial, especificamente sobre disciplina, não falei na palavra disciplina, a gente falou que ia fazer uma atividade com eles chamada, a oficina chamada Pega a Visão. Preparamos a música, ouvimos com eles, refletimos sobre a letra e eles pediram, e a gente pede para ter uma produção, eles inventam a letra, ou eles fazem uma paródia, ou um desenho, eles criam alguma arte, né? Alguma coisa ligada à arte, à cultura, né? Aquela velha estratégia que Freire nos ensinou muito bem, usar a cultura local, usar a bagagem de mundo deles, quando não dá, nada mais dá certo, usa a arte que a coisa sai. E é maravilhoso, sempre a gente tem um retorno muito bom, assim, porque também faz um pouco que a escola saia desse lugar, né, que só usa a cabeça, o intelecto, né, o corpo, a música, a dança, a arte, a cultura. A gente tem no Rio, em Duque de Caxias, um bairro violento, a Escola Guadalajara, que ganhou o prêmio da ONU, porque faz oficina de dança afro, oficina de banda, fundou o Núcleo de Cultura, e se você olhar ali a pedagogia freiriana em movimento, uma escola premiadíssima, num bairro violento, Duque de Caxias, no meio do tráfico. Então, quando você vai com essa disposição de dialogar e não de impor, a recepção é sempre muito boa. A gente tem tido um resultado muito bom dessa interação. Acho que é isso, Lucas. Gente, o Lucas congelou. Eu gostaria de fazer um ressalvo daquela vez que a gente esteve lá, da primeira vez na turma do Felipe, aquela turma da aceleração. Sim. A turma que não tinha uma faixa etária definida, né? Era aquela turma eram vários jovens, né? De idade de 12 a 16 anos, uma turma com uma faixa etária bem diversa, e que a gente ficou assim, um olhando para a cara do outro, assim, o que a gente vai fazer? Porque a gente tem um planejamento, mas a gente não sabe como é que é a turma. E a gente chegando lá, vamos respirar um fundo e falar assim, vamos seguir o planejamento, porque a diferença de idade era muito grande. Tinha adolescentes, né, de 12 anos, mas tinha jovens de 16, né? E aí a gente ia agora. E aí foi uma turma que eu acho que foi uma das turmas que eu senti mais prazer, e eu me senti ali mais realizado e com aquela sensação de dever cumprido, né? Porque a gente levou, inclusive, essa música. Não, foi a da Bia Ferreira. Foi. E o funk também, era só mais o funk não era mais em cima, não, foi o Rap da Felicidade.
O rap da felicidade é isso. Isso, exatamente. E aí foi uma interação com a turma, que todo mundo se envolveu, né? E aí eles falaram, né? Que aí teve um relato de um jovem, que ele falou, poxa, tia, eu moro nos predinhos, lembra? Que aí ele contou um relato. Perigoso lá do Jockey. Não entendi. É o lugar mais perigoso do Jockey, os prédios. Exatamente. É onde tem muito tiroteio, os prédios estão todos furados, com bala, com marca de bala. Inclusive, essa escola foi a primeira escola, né, Helene? Que teve um relato de um estudante ser atingido por uma bala perdida. Não teve um negócio assim, né? Sim, foi a primeira escola em que uma bala perdida atingiu um estudante no município de São Gonçalo, dentro da escola, né? Primeiro incidente com dentro da escola. E aí, eu acho que a gente consegue responder a pergunta da colega, quando ela fala de como que é a interação, porque é uma coisa assim, pelo menos para mim, né, surpreendente. Acho que o Arthur falou alguma coisa. Arthur? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Olá. Eu estou acompanhando vocês desde o começo. E eu estou com a internet hoje terrível também. Parece que o Lucas também está com a internet que não está funcionando muito direito, né? O Lucas caiu. Então a gente continua. Tanto que se eu ligar também a minha câmera, cai a internet. Então eu estou preferindo falar do que colocar a cara, né? Capaz de a gente cair. Mas eu queria primeiro agradecer, elogiar vocês. Eu fico impressionado da potencialidade que tem a FFP e a gente não tem noção disso. A Rede Pop é uma beleza muito grande, né? Eu sou suspeito de falar da Elaine enquanto profissional, porque ela é minha amiga. Então, eu sei do potencial dela e como ela ama essa universidade, como ela ama os alunos e o que ela faz. Então, eu quero primeiro agradecer a ela. Eu que agradeço. E é engraçado isso, porque a Elaine sabe, nós fizemos o mesmo concurso. E a gente estava lá lutando para estar fazendo parte da universidade pública. E eu fico muito alegre de ter companheiras como ela, que fazem projetos como o Rede Pop. E ilumina, né? Não só ilumina, mas também empolga. Eu acho que a palavra é essa. Olha, alunos que lindo. como o Derek e a Flaviane. Eu acho que eles estão, na verdade, eles compraram a sua ideia e estão encantados com a sua ideia, porque, na verdade, a sua ideia também era a ideia deles. Só que eles não sabiam dar forma para essa ideia. Exatamente. Então, eu acho que é isso que se constrói o diálogo. Você veio fazer brotar aquilo que já havia de melhor dentro deles, tanto do Derek quanto da Flaviane. E com isso também você faz com outros jovens também que estão lá no São Gonçalo, na FFP, no Jockey, na Naia, no Complexo do Salgueiro. Eu fico muito feliz de ver isso, sabe? Eu também, Arthur. Imagina hoje ouvindo Paulo Freire na entrevista dele, ele dizendo que no final das contas o objetivo da gente é fazer o outro ser mais. E quando a gente faz o outro ser mais, a gente também é mais, né? Isso é muito legal, porque o Derek e a Flaviane chegaram para somar no projeto, e quando a gente chega na escola, mais os alunos jovens das periferias, mais os professores, os educadores, os diretores e diretoras, a coordenação, e a gente vai sendo mais, né, com isso que a gente faz. Um período político complicado, onde a gente sofre tanto com os processos de desumanização, né? Desvalorização das ciências humanas. O Derek falou no início do corte de verbas, a pesquisa para a extensão.
para a universidade, e a gente com esse projeto no local, valorizando a cultura local, valorizando a leitura, a bagagem de mundo do outro, a gente consegue ser mais, né, dessa potência que foi falada desde o início. Acho que é o mais legal do Rede Pop para mim. Não, e o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Eu não sabia da potência desse trabalho. Eu imaginava, mas não tinha certeza disso. Agora eu tenho certeza absoluta. A questão é que quando eu ouvia vocês falando, eu ouvia tudo que eu, pelo menos a leitura, a leitura que eu tenho do Paulo Freire. Eu fiquei impressionado como é que vocês são capazes de colocar em prática questões que são teóricas do Paulo Freire e que, às vezes, é muito difícil da gente explicar ou fazer os outros entenderem dentro da própria universidade. Por exemplo, quando você falava... Oi, estou ouvindo. Falava do seminário que vocês montaram de juventudes e que você sentou com o pessoal e foi criando junto deles essas rodas de conversas, né? Eu logo imaginei o livro Pedagogia do Oprimido da década de 1968. E principalmente naquela parte do livro da Pedagogia do Oprimido, em que ele fala que essa dialogicidade ela é a essência da educação, né? E a essência de uma educação que leva para a prática de liberdade. E ele falava isso na década de 68 e a gente não consegue entender isso hoje. Quando você propõe nas escolas públicas de São Gonçalo, de Niterói, nos grupos, nos coletivos de jovens, essa questão de funk, a questão do rap, você está trabalhando a dimensão da ação cultural dialógica do Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, que falava da questão da superação da dominação. E você trabalha com os autores que não são os autores que eu trabalho, ainda bem, mas o Pierre Bourdieu e toda aquela questão do hábitos e da hegemonia cultural, a dominação cultural. E aí o rap ele vem cortando isso tudo, né? Ele vem dando a oportunidade, primeiro, de conscientizar essa ideologia opressora, que atravessa os currículos, que atravessa as realidades sociais, né, para instaurar uma transformação. E a transformação protagonizada por esses jovens, por esses adolescentes, que vão expressar, a partir dos seus saberes empíricos, né, aquilo que é a realidade deles. Eu gostava muito que o Derek falou uma coisa que o pessoal de geografia estuda na FFP, que eu gosto muito, essa coisa do território da ausência, né? Quando você vai falar com os pobres falam mais daquilo que eles não têm do que daquilo que eles têm, produzem, e devem ser valorizados, né? Então, projetos como o seu, projetos como o da Patrícia Elaine também, que fala da trajetória de alunos negros na universidade, projetos como o do professor Marcelo de filosofia, que vai trazer essa questão da cultura também afro-brasileira, esse pensamento dessa cultura. Eu acho que é fundamental. Vocês trabalham a pedagogia do Freire, que está escrita, vista a olhos nus, e que a universidade tem muita dificuldade de enxergar, sabe? Eu acho que a gente tem que ser grato à existência de vocês, à presença de vocês dentro da FFP. A gente tem que trazer os projetos para conversar conosco, sempre. E eu particularmente acho que, por exemplo, um chat, uma live, como foi feita hoje, que a gente está enfrentando toda a dificuldade da internet para estar presente aqui, tanto eu quanto o Lucas, né? Que é a realidade dos nossos alunos, também da FFP, né? Não ter a internet ou coisa parecida, é a resistência. É um trabalho de resistência que a gente faz constantemente, que a gente faz diariamente na nossa vida, né? E é isso. Eu acho que é só ser grato por vocês,
estarem conosco, viverem essa realidade conosco, né? Muito obrigado. Estão me ouvindo? Não sei se vocês conseguiram me ouvir no final. Sim! Direitinho. Arthur, você falou uma coisa aí que me lembrou uma coisa que eu quando eu li Paulo Freire pela primeira vez, eu falei assim, cara, é isso que eu sempre quis falar, mas eu não sabia usar as palavras, eu não sabia como falar, né? E eu tenho essa percepção quando a gente chega com o nosso projeto dentro das escolas. Os jovens, às vezes, eles querem falar, mas não sabem o que falar. Eles querem se expressar, mas não sabem como se expressar. E a gente chega, um bando de universitário, né, que eles pensam que a gente vai falar coisas que eles não vão entender, e a gente chega lá com o rap, com o hip-hop, eles pegam pra hora. Caramba, é isso. E aí eles ficam encantados. Eu acho que a beleza também do ensino... aí eu vou recordar a Pedagogia da Autonomia de 1996 do Paulo Freire, que ensinar é uma especificidade humana. É uma especificidade humana, e às vezes a gente não tem até a linguagem para poder expressar aquilo que a gente já tinha vontade de fazer. Então, quando vocês encontram, o Derek e a Flaviane encontram uma professora iluminada, assim, uma professora cheia de garra, como Elaine, propondo coisas diferentes, ela dá o quê? Ela dá linguagem, forma aquilo que vocês já querem trazer e querem expor, né? E outros jovens também não conseguem expor na sociedade brasileira com tudo aquilo que representa ser jovens, né? No plural, juventudes, no plural, dentro da sociedade brasileira que é excludente. Então, eu acho isso maravilhoso o trabalho. Eu só tenho que elogiar a Elaine, agradecer pela existência dela junto da gente na FFP, e falar assim, jovens, se querem trabalhar juventudes, estudar e se aprofundar, essa é a professora e esse é o grupo de pesquisa da UERJ. É o Rede Pop. E com certeza ela vai acolher todos vocês lá de braços abertos como uma boa, não mãe, porque ela é mãe, mas ela é mãe do filho dela. Mas uma boa jovem também que ela é, com toda a capacidade, intelectualidade, beleza, porque é uma mulher bonita, beleza, por dentro e por fora, para poder construir um mundo melhor, uma educação melhor, aquilo que é específico do ser humano, né? E que o Paulo Freire falava que era o querer bem, né? Que a gente tem que ter no processo de ensino-aprendizagem. Só agradecer, só agradecer. E agradecer ao Lucas também, porque esse espaço da live é do Lucas, né? É o Lucas que reina aqui. E agradecer ao Lucas por ter a oportunidade de a gente estar fazendo esses encontros, mesmo com os contratempos da contemporaneidade, da internet, dos mecanismos que temos de comunicação. Obrigado, Lucas. Já voltou o Lucas também, né? Obrigado, Arthur. Eu queria agradecer, Arthur, por me dar a chance de ter essa live aqui, ter esse espaço mensal no grupo. Mas também queria agradecer por hoje, por Arthur ter assumido meu lugar nesse tempinho. Cara, essa é uma live tão humana que, como bons humanos, a gente tem essas falhas, a gente tem esses problemas. A professora Elaine, que está desde o começo comigo, sabe quanto que a gente se esforçou para fazer essa live acontecer. Eu só tenho que dizer que, mesmo com todos os percalços no caminho, a gente fez uma live maravilhosa. Então, eu queria, antes de levar para os encerramentos, queria agradecer muito ao Arthur pela oportunidade. Queria agradecer muito a professora Elaine. Estamos aqui há 1h30 já. É o nosso tempo. E eu é que agradeço. Quando a conversa é boa, nem parece, né? A conversa eu é que agradeço. Professora Elaine, muito obrigado pelo trabalho e pela presença aqui. Flaviane e Derek, vocês são maravilhosos. A professora Elaine não poderia estar mais bem acompanhada. Então, gratidão. E gratidão por quem faz essa live acontecer, que são todos os espectadores, quem está aqui há 1h30 assistindo a gente, todos os comentários. Infelizmente, por ter saído por um tempo, eu não consegui ler todos, eu acabei não conseguindo, mas eu acho que as falas foram tão boas, tão potentes, que a gente contemplou boa parte dos questionamentos. E queria agradecer por quem me ajudou hoje
nessa live, quem fez a estrutura por trás, nossa bolsista Júlia, e por todos os membros do Fora da Sala de Aula. Eu queria terminar aqui dando espaço, dando voz ao pessoal do Rede Pop. Queria que vocês fizessem esse encerramento. Professor Elaine, Flaviane e Délia, podem deixar a mensagem final de vocês? A gente tem que divulgar as redes sociais, né? Divulga, Flaviane. Gente, ó, o Rede Pop, ele tá no Facebook. É só colocar lá, Rede Pop FFP. E quem gostar também do Instagram, né, achar mais prático, temos lá também, @redepop.ffp. Lá tem fotos do nosso seminário, que foi maravilhoso. Aquilo dali só foi, um pouquinho de tudo que foi, né? Como o Derek já falou aqui, a professora Elaine já falou. Foi um momento, assim, onde a gente teve... A universidade abriu as portas para o conhecimento popular, né? Para tudo isso acontecer, e foi muito bom. E é isso. Muito obrigada, Lucas, professora Elaine, né, por essa oportunidade também. Derek, que eu aprendo muito com esse homem, olha. Então, eu estou no lugar certo, é isso aí. E obrigada, viu, o professor Arthur também, que eu aprendi muito com ele, né? A aluna dele aqui já. Mas dois professores que influenciaram muito na minha trajetória acadêmica, que eu agradeço muito por todo o conhecimento que tive com ele. É isso aí. Derek, quer falar? Então, gostaria de... Estou ouvindo. Também não estou ouvindo o Derek. O microfone. Estamos ouvindo. É porque eu não estava conseguindo desbloquear o telefone. Foi. Agora foi. Gostaria de agradecer aí, primeiramente, a Elaine, né, por me acolher desde o primeiro dia, antes mesmo de eu ser estudante da UERJ, naquele processo todo de transferência, ela me acolheu. Né? Agradecer aí o professor Arthur, né, que também tem aí um pouco do Arthur também nesse nosso trabalho, né, porque ele vem fazendo um trabalho maravilhoso, um projeto fora da sala de aula, e que a gente também tem aprendido muito. Agradecer ao Lucas aí por estar dando esse suporte tecnológico, né? E a todos e todos que interagiram com a gente, que tiraram aí 1h30 do seu tempo do dia de hoje para estar aqui conversando com a gente. Infelizmente, com os problemas tecnológicos, não deu para conversar mais. Eu, por mim, eu ficaria aqui a noite toda, porque passou 1h30 muito rápido. Né? Porque é muito gostoso, né? Estar com vocês, né? É sempre muito prazeroso. Eu gostaria também de agradecer a Flaviane, que chegou aí junto ao projeto aí para também estar nos dando essa força também nesse aparato tecnológico, né? E que tem aí um potencial muito grande para poder lidar com essa juventude, né? Embora cada um de nós tem as nossas limitações, mas ela tem uma menina que tem um potencial muito grande, que quer aprender, que está ali a fim de também transmitir o conhecimento dela. Flaviane, você só tem brilhantado cada vez mais também o nosso projeto. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Sigam a gente lá nas redes sociais, né, porque tem muita coisa aí boa para acontecer. E vamos que vamos. Eu queria lembrar também que além do Facebook e do YouTube, a gente está no YouTube, temos as nossas lives lá que a gente fez. Então tem o nosso canal no YouTube, redepop.ffp, com as lives e com os convidados que a gente fez. Agora, a gente não podia... eu tenho que agradecer aqui imensamente ao Arthur, ao Lucas, ao grupo de vocês, Flaviane e Derek por estarem aqui, terem topado dividir a fala.
dizer da minha alegria acho que eu não poderia deixar de falar que a gente está vivendo um período de pandemia, né? Acho que minha geração não enfrentou isso, de vocês também não, e que fechou as escolas, né? A gente está com um problema sério aí que tende a aumentar no próximo ano, relacionado às desigualdades de acesso à educação online. Quem está sofrendo com isso, claro, são os alunos, alunas, crianças, jovens das camadas populares. Para quem pesquisa de juventude como eu, né? A gente está vivendo num período de muita falta de diálogo com esse governo, com o governo federal. A juventude votou por o Enem ser adiado para maio, eles não foram ouvidos, e o Enem vai acontecer em janeiro, e a rede pública sem funcionar, os alunos da escola pública sem ter acesso. A gente tende a ter um aprofundamento das desigualdades sociais, via escolarização, né? Via falta de acesso à escolarização dos mais pobres. Sem contar que os infectologistas também estão falando que no ano que vem, quando a vacina chegar no primeiro semestre, serão vacinados profissionais de saúde, idosos, adultos com comorbidades, adultos, e só para o meio, para o final do ano, crianças. Talvez a gente tenha mais um ano perdido, principalmente para a escola pública, para os alunos das camadas populares. Então, que a gente possa usar Paulo Freire para conseguir ter uma pedagogia da esperança nisso tudo, né? Não esperança do verbo esperar a pandemia acabar, mas do esperançar, para usar nas nossas aulas online estratégias diferentes, como rap, com funk, com a cultura que eles trazem muita cultura, e essa cultura popular é muito valorizada por Freire. Obrigada a todos e todas e todos. Obrigado, queridos. Para encerrar, eu acho que a gente precisa deixar aqui claro que essa live é uma comemoração de 99 anos de Paulo Freire, que foram comemorados no 19 de setembro, então um pouco mais de um mês atrasado que a gente está. Mas viva Paulo Freire, mais do que nunca, esse intelectual que, mesmo já tendo falecido, continua vivo no nosso pensamento, nas nossas práticas. E o que eu acho que deixa de mensagem essa live é como que ele ainda é relevante. Então, viva o pensamento freiriano, viva o trabalho que a professora Elane, a Flaviane e o Derek vem fazendo aqui na FFP com o Rede Pop. Viva o nosso Fora da Sala de Aula. E, para terminar, deixo aqui meu convite para todo mundo que assistiu a gente nessa 1h30, nessa mais de 1h30, para participar do nosso GENEPS. Inscrições ainda estão abertas. Para quem quiser diálogo, ainda vai ter muito diálogo em novembro com a gente aqui ao vivo. Então, inscrições abertas, 11 e 12 de novembro, nossa jornada de educação não escolar e pedagogia social. E sigam nossas redes sociais também. Fora da Sala de Aula está no Facebook, está no Instagram, todo chique. E estamos com todos os nossos vídeos gravados durante a pandemia no nosso canal no YouTube. E sigam o Rede Pop também, sigam as redes sociais do Rede Pop. Obrigado para todo mundo que chegou até aqui. Estamos juntos, pessoal. Queridos, queridas, queridos e todos. Até. Tchau, gente. Pessoal. Obrigado. Tchau. Saudade! Saudade. Muita saudade.